Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo sobre o método urânio-chumbo, nesse continuar com os exemplos. Então, já passei falando sobre rochas ígneas, rochas metamórficas e agora ver o que dá para tirar em rochas sedimentares utilizando o método urânio-chumbo. Logicamente que quando a gente quer tratar sobre idade, rocha sedimentar é 1 milhão de vezes melhor a gente tentar achar um fóssil. Ele dá uma datação muito mais precisa, acurada em termos espaciais, onde estaria a idade exata daquela amostra. Mas muitas vezes a gente não tem fósseis, grande parte das bacias são afossilíferas. E aí a gente tenta usar o urânio-chumbo não só para determinar a idade máxima de deposição, que eu vou mostrar que pode ser bem falaciosa aqui, mas principalmente para entender um pouco sobre a proveniência da rocha. Então, esse daqui eu começo igual no outro, falando um pouco sobre o grupo Rio Doce, já tinha deixado um pouco mais ou menos caracterizado o que ele é. É uma sequência metavulcano-sedimentar, principalmente composta por rochas sedimentares, que hoje são basicamente xistos e quartzitos. Então a gente tem metapelitos e metaarenitos. E aí, o que a gente fez? Separou um pouco dos metaarenitos, separamos também dos metapelitos. Essa parte aqui, a formação João Pinto, são os metaarenitos, a formação Palmital do Sul, os metapelitos. O que a gente faz? Descreve todos os grãos, olha tanto as feições internas quanto externas. Aqui dá para ver claramente uma variação muito grande entre arredondamento e esfericidade entre os grãos, entre feições tanto internas quanto externas. Alguns têm uma borda de alta luminescência bem proeminente, outros simplesmente não possuem essa borda de alta luminescência. E como eu havia falado anteriormente, o gráfico clássico para a gente dispor esses dados é o histograma. Aqui está tanto do metapelito quanto do metaarenito. A gente tem as barrinhas aqui indicando os picos. Por exemplo, o metaarenito a gente tem um pico muito grande em 2,1 gigaano, com cerca de 18 grãos, e isso dá toda a variação no espectro. Por outro lado, o metapelito a gente vê algo um pouco mais restrito, a maioria dos grãos aqui nessa meiuca por volta de 760, 780 milhões de anos. O que deu para fazer com o metaarenito, olha só, a fração por volta de 700, do metapelito, perdão, a fração de 766 milhões de anos corresponde a 70% do total. Então, para chegar numa idade de deposição um pouco mais precisa, a gente tratou separadamente só os dados desse pico mais novo aqui. Quando a gente fez isso, deu para, digamos, rejuvenescer a amostra. Antes a gente estava considerando isso tudo um pico único estatístico. Como tem muitos dados, a gente conseguiu separar e considerar só esse daqui o principal pico estatístico. Se a idade antes era de 766, agora a gente viu que é de 664. Algo muito próximo com as rochas que são associadas a arco magmático naquela região e que realmente bordejam o grupo Rio Doce para todo lado. Provavelmente esse grupo era uma bacia ou intra-arco ou anti-arco, alguma coisa muito associada, às vezes uma bacia até intramontana. Então, aqui é para entender um geral. O que a gente faz? Essas barrinhas aqui, coloridas, é o que a gente colocou assim, tudo bem, em 2.1 a gente tem um embasamento riaciano na redondeza, por volta de 600 milhões de anos, a gente tem o arco Rio Doce, a gente tem o arco Rio Negro nessa região, para saber de onde podem ter vindo os grãos. A ideia aqui era não só obter a idade máxima de deposição, mas também entender a proveniência dessa rocha, de onde veio mais coisa. Então dá para ver claramente que o pelito teve muito maior contribuição de rochas do arco, enquanto o arenito, que já é algo de maior energia para deposição, teve uma contribuição muito maior de rochas do embasamento, que está um pouquinho mais longe. Então, isso é um geralzão, eu pego um sedimento e isso é como trato. Eu ainda vou fazer um vídeo só pegando um dado bruto e mostrar o passo a passo para tratar um dado, ok? E agora, alguns outros exemplos do que dá para tirar. Esse daqui é um exemplo bem bacana do Cauê e colaboradores. Ele pegou como que os zircões detríticos, o espectro do zircão detrítico, ele mostra o ambiente tectônico.
Então, a premissa dele foi: o espectro de zircões vai refletir um ambiente deposicional do protólito. Ele é muito bom para quando a gente tem rochas metasedimentares de uma natureza dúbia. Por exemplo, eu tenho um xisto, eu não sei exatamente qual pelito ele era. Então, uma bacia mais restrita, por exemplo, uma bacia intramontana, a tendência vai ser ter um pico único. A partir do momento que eu tenho uma bacia um pouco mais ampla, eu não vou ter um pico único no espectro. Por exemplo, se eu tenho uma região divergente, um ambiente de rift, acaba que eu vou ter muito mais fontes jogando material para a minha bacia. E isso vai tender a se refletir no espectro. Então vamos entender um pouco isso aqui. Aqui está um sketchzinho para dar um geral em ambiente extensional. Aqui eu tenho ambientes de rift, um ambiente colisional, um horógeno colisional, e aqui um ambiente convergente, onde eu tenho tanto um arco de ilha quanto um arco magmático, tendo as bacias de retroarco, antiarco e também as bacias antiarco, retroarco e intramontana. Quando eu tenho uma bacia onde eu estou gerando um edifício vulcânico e essas bacias são bem confinadas, elas são bem restritas, a tendência nessa região é eu ter o arco como fonte principal, eu ter uma única fonte. Por outro lado, a partir do momento que eu estou num ambiente distensivo e eu estou erodindo toda essa parte jogando para essa região, a tendência do espectro é indicar fontes variadas. Então o que o Caudill fez, ele foi em diversas regiões típicas de ambientes tectônicos, tipo Andes, depois vai numa região costeira de margem passiva clássica, num ambiente colisional tipo himalaiano, e foi vendo o que dá para eu tirar com o espectro de zircão se eu não tiver a informação que eu estou vendo aqui do ambiente tectônico. E aí foi bem legal. Ele pegou a região de trincheira, por exemplo, da Califórnia, claramente só a região do arco dando um pico gigantesco. Por outro lado, quando a gente vai para o outro endmember, a bacia do tipo rift recebe sedimento para todo lado. Algumas coisas que a gente tem que levar em consideração é que assim, a gente tem esses dois endmembers, a gente tem a rift de um lado e a margem e a intramontana do outro. Ou seja, esses são os dois endmembers e aqui no meio a gente tem algumas variações, que pode ter uma margem passiva igual à australiana, não deu essa diferenciação toda igual ali na região de Perth, no oeste da Austrália já foi um pouquinho diferente. As bacias do tipo Foreland pode variar um pouco se você tiver muitas rochas da mesma idade próximas, isso pode acabar mesmo sendo algo de rift, dando ali um espectro meio dúbio. E aí, uma outra coisa que a gente tem que pensar é sobre o volume de magma gerado em cada ambiente. Porque quando eu estou aqui numa região convergente, eu estou gerando muito magma, e não é qualquer magma, é um magma mais ácido, que tende a ter mais grãos de zircão. Então acaba que nessa regiãozinha convergente aqui, nessas bacias de anti-arco e retroarco e principalmente intramontana, a tendência é ficar muito parecida com essa trincheira aqui, igual a backarc aqui também, com um pico gigantesco associado ao edifício que está criando agora, gera muito zircão, gera muito magma, então acaba que quase tudo do meu espectro vai indicar essa fonte. Quando eu vou para uma região colisional, até que eu gero magma por anatexia de sedimentos, que é, digamos assim, bem compatível com a geração de zircão. O problema é que não é um volume tão grande assim. Uma outra parte é que na região extensional eu até tenho magmatismo, geralmente um magmatismo alcalino ou básico, tem essa bimodalidade nessa região, mas tanto o alcalino quanto o básico eles não são compatíveis para gerar zircão. Então acaba que eu não vou ter tanto assim. Uma outra coisa a se pensar, que se por um lado aqui eu estou gerando muito material, eu também estou consumindo muito material aqui. Algo que sempre tem que ficar claro. Quando eu vejo o espectro de zircão, eu estou vendo as fontes, quando a fonte cristalizou, erodiu e depois foi depositar. Eu estou vendo o tipo de rocha que foi preservada. Ou seja, eu podia estar aqui com minha bacia aqui do lado, eu estou com a minha margem passiva, com a minha litosfera oceânica sendo subduzida aqui, ela está uma grandiosidade, eu posso subduzir um Atlântico inteiro.
eu não vou ter quase grão nenhum indicando essa litosfera oceânica por duas razões. A primeira é que ela está sendo consumida, eu não estou preservando nada dela. E a segunda é que a litosfera oceânica ela é básica ultrabásica, então não tem quase que zircão nenhum ali. Então o espectro ele indica não somente quais rochas tem no entorno, ele indica quais rochas preservaram e quais rochas têm uma tendência a ter grãos de zircão, ou monazita ou titanita, de acordo com o mineral que você está analisando. Ok? Então esse foi um exemplo do Caúd. E agora eu vou passar a algo interessante para ter uma noção do quão frágil é a idade máxima de deposição. Esse é um artigo do Tom Anderson sobre zircões detríticos para traçar a proveniência sedimentar. Quais são as condições limitantes? Então, o zircão detrítico, a idade urânio-chumbo em zircão detrítico, ela é excelente para ver a proveniência, igual deu para ver no artigo anterior que eu mostrei do Caúd. Para ter um significado geológico, a gente precisa que os grãos reflitam o material que foi erodido. Ou seja, para eu conseguir enxergar qual que foi a proveniência, eu tenho que ter uma amostragem suficiente para isso. E aí o que o Anderson fez vamos ver quanto que eu preciso para ter uma amostragem que seja pelo menos próxima da ideal. Como que ele fez isso? Ele primeiro pegou um conjunto de dados sintéticos, nenhum desses dados é analítico, e são uma quantia infinita de dados entre 1.0 e 1.9 giganos. O que ele queria ver com isso é o seguinte: eu tenho uma quantia infinita distribuída homogeneamente entre 1.0 e 1.9 giganos. Quantos grãos eu preciso pegar para eu ter a representatividade dessa daqui, que é a proveniência real? Então ele começou aleatoriamente a pegar 100 grãos, viu que deu uma proveniência razoável, uma distribuição muito boa. 50 grãos, ele já ficou um pouquinho longe aqui da idade máxima de deposição. 25 e 10 grãos não mudou tanto assim. Então dali ele já começou a sugerir, olha, se eu pegar uma estatística com menos de 100 grãos, provavelmente eu não vou estar vendo o conjunto inteiro. Isso porque o conjunto era homogêneo. Dificilmente eu vou ter um ambiente onde eu vou ter a mesma quantidade de rocha vulcânica, mesma quantidade de embasamento, mesma quantidade de rochas graníticas intrusivas. Isso eu estou falando quantidade de volume físico preservada. Isso daí, na verdade, é impossível. A geologia, a natureza, como um todo, é absurdamente heterogênea. Então aqui ele já falou, olha, pelo menos 100 grãos para a gente ter uma noção geral. E aí ele passou para um exemplo um pouco mais realista. Ainda eram dados sintéticos, ele pegou grupos, esse daqui é o espectro total, ele pegou 3 grupos. Um dos grupos que tem somente 20 grãos é o grupo mais novo, outro grupo que tem somente 180 grãos é um grupo de idade intermediária e o grupo principal é o mais antigo, com 1.800 grãos. Se for ver no total de 2.000 grãos, 1.800 são da parte mais antiga. 90% dos dados são os mais antigos e a gente tem aqui 10% dos dados na parte mais nova. 10% não, 1%, perdão, 1% dos dados a parte mais nova. E o que tem aqui do lado, ele foi pegando diversas vezes, aleatoriamente, 100 grãos e jogando em histograma. 100 grãos e jogando em histograma. Tudo isso aqui são dados sintéticos. 1.800 mais velhos, 180 intermediários, 20 mais novos. Então, 1%, 19%, o resto aqui, 9%, perdão, e os 90% que faltam aqui. Ou seja, a maioria dos grãos, quando eu for pegar aleatoriamente, vai me indicar essa parte mais antiga. Como eu sempre estou pegando 100 grãos, todos os espectros que ele pegou, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 até 10, são sempre conjuntos de 100 grãos aleatórios desse total aqui. Ele sempre conseguiu pegar do conjunto intermediário, que tem 9% dos dados. Agora, raramente ele conseguiu pegar do conjunto mais novo, desse conjuntinho aqui que só tinha 1% dos dados. E aí ele já colocou outro calcanhar de Aquiles ali. É muito difícil se eu pegar 100 grãos e tiver uma fonte que é meio irrisória, mas ela é a mais nova, eu achar essa fonte. É muito difícil, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Daí que vem a grande questão, vou até dar um
um zoom nesse fim do abstract dele aqui, que o uso de zircão detrítico para limitar a idade máxima de deposição é falha, principalmente do ponto estatístico, mas do ponto geológico também. E é desencorajado e deve ser, porque assim, o que a gente pode ter é uma noção geral de quando a rocha depositou. Mas o espectro é ok, porque se você for ver, o espectro sempre refletiu a quantidade do total aqui. Ó. Eu tenho principalmente rochas ali por volta de 1,8 provendo sedimentos. E tenho só um pouquinho dessas mais novas. Raramente ele conseguiu achar a mais nova, mas o espectro, para ter uma noção do geral da proveniência, está ok. A idade máxima de deposição, algo falho. E aqui, só para finalizar, um artigo bem bacana do Conde e colaboradores, que ele pegou dados de zircão e de hafnio mundo afora, coletou diversos, saiu compilando dados de tudo quanto é canto para entender o crescimento crustal. Qual que é a ideia dele compilar tanto o zircão quanto o hafnio? A partir do momento que ele pega as idades de zircão e faz a análise de hafnio, onde tinham picos de zircão, ele foi buscando para ver se tinha variação no hafnio. O hafnio, quando ele está muito positivo, ele indica coisas muito juvenis, rochas muito juvenis, muito próximas de um manto primordial. Quando ele está muito negativo, ele indica um retrabalhamento. A partir do momento que eu tenho o juvenil e o retrabalhado junto, quer dizer que eu tive uma orogenia. Então o que ele fez? Ele pegou os picos de grãos de zircão que ele coletou, foi comparando com o epsilon hafnio positivo e negativo e chegou no que era até razoavelmente esperado, nas assembleias de supercontinente. Ele conseguiu definir muito bem os picos e correlacionar com Nuna, Rodínia, Pangeia, Gondwana. Logicamente que essa região aqui eu vou ter muitos mais dados por algo que já foi comentado. Esse espectro ele não mostra simplesmente a gênese do material. Ele mostra também o material que foi preservado. Aqui tem uma curva bem interessante do consumo e gênese de material. Quando eu tenho grandes volumes magmáticos, por exemplo, o grande volume magmático que eu tenho numa região de subducção, ele fica bem preservado. Quando eu vou para a colisão, o volume de magma ele desce muito, mas eu começo a preservar muito mais a minha rocha. E quando eu vou para uma parte de breakup, de uma parte de tafrogênese, eu também não vou ter muito, mas eu vou ter também ali uma certa preservação do meu material. Então na colisão acaba que eu não preservo tanto. Durante aqui a minha subducção eu vou preservar um pouco, mas eu vou construir muito mais magma. Então é razoavelmente comum eu ter um material associado a essas partes orogenéticas. Bem, eu vou deixar um videozinho indicado aqui embaixo que tem uma parte de tectônica que eu explico com muito mais detalhe esse pedaço, esse gráficozinho aqui, caso tenha interesse, ok? Finaliza esse vídeo sobre rochas sedimentares, deixando mais uma pulga atrás da orelha. Quem quiser assistir tem uma série que chama One Strange Rock e mostra diversas imagens da Terra do espaço e mostra como a poeira da região do Saara atravessa o Atlântico inteiro para polinizar a Amazônia. Isso deixa uma pulga atrás da orelha em termos de detrítico, porque a partir do momento que a gente tem comprovadamente com imagens uma poeira atravessando um Atlântico inteiro, como que eu sei que o meu grãozinho de zircão veio das minhas redondezas e não veio de muito mais longe do que eu imaginava? Como eu vou saber que aquele grãozinho que parece ser de uma rocha vulcânica, na verdade não viajou quilômetros e quilômetros e quilômetros? Essa parte, principalmente para rochas metamorfizadas, complica bastante o entendimento da proveniência. Mas ainda assim já é uma ferramenta bem útil que pode ajudar bastante quando você vai tratar uma rocha, uma rocha sedimentar fossilífera. Valeu!